vezes quando sinto escuridão aqui atrás, aqui, não sei porquê. Você tem assombração que tem aqui. Lucas capítulo 15, versículos 11. Lucas capítulo 15, verso 11 até em diante. Por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco dia depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Ele o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E não mereço mais ser chamado de seu filho. E me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena de filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, e ponha um anel no dedo dele, e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor o manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa
alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Querido Espírito Santo, muito obrigado nessa noite pela tua presença, Senhor Deus. O Senhor sabe muito bem meu coração, o quanto foi complicado nessa madrugada ouvir o Senhor falar comigo nessa palavra, Senhor. Eu, como pregador, que prego, que estou acostumado a pregar, pela experiência que o Senhor tem me concedido, eu queria trazer outra palavra. Eu não queria pregar esse texto, mas o Senhor me incomodou tanto, ao ponto de te obedecer e me render a Ti, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu te peço que essa palavra que seja uma palavra assim da glória indiretada, direcionada especificamente para cada um de nós, e para que caia por terra qualquer tipo de religiosidade, farisaísmo, Senhor. Nós temos o costume de receber a palavra para os outros, para o fulano de tal, para a pessoa que tal, que está assim assado. Dificilmente a gente tem um coração que aceita a palavra como ela é, mas pedimos para que o Espírito Santo que nos convence. Essa palavra é especificamente para cada um de nós, até para mim, para a minha vida, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Santo Espírito, nos convence, nos restaura e nos liberta. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Eu queria pedir, por favor, só que para ele desligar esse ventilador aqui, ou afastar, ou diminuir. Por favor, algum diácono. Algum irmão, por favor, ou desliga esse ventilador, ou afasta ele, ou diminui, por favor. Está muito, um pouquinho forte, está me pegando aqui nas minhas costas. Aqui, tá? Obrigado. Amém, irmãos? Então, essa palavra de Deus, como eu acabei de orar aqui, irmãos, foi muito difícil. Se uma coisa que eu tenho dificuldade, eu tentar trazer todo domingo aqui uma palavra para os irmãos. Talvez você que me conhece ou que me vê e fala que é fácil chegar lá, pastor, pregar qualquer coisa. Não, eu passo um momento de angústia, um momento muito difícil, dificuldade. Mas eu vou pregar o quê? Já pregou isso, já preguei aquilo, mas vou pregar sobre o quê de novo? E fico orando, essa madrugada, como eu falei, estava orando, falei, na verdade que comecei a preparar já uma palavra para a família. E cheguei a metade e fui orar. O Espírito Santo começou a me incomodar e falei que, puxa vida, eu preciso ceder, a ponto de ficar constrangido naquilo que o Espírito Santo falava para mim em relação a isso. Então, eu quero pedir, em primeiro lugar, que essa palavra não é um recado para o seu vizinho, essa palavra é para você. Essa palavra não é para aquela pessoa que você não gosta, essa palavra é para você. Essa palavra não é para aquela pessoa que não veio. Ah, se o frontal viesse. Não, é para você que veio. Amém? Deus não precisa mandar recado através da sua vida. Quem não veio, Deus não vai falar para quem não veio. Deus vai falar para quem veio, está aqui e desarma-se. Porque a gente vem com a palavra, quer ouvir a palavra já armado. Deus já sei o que vai falar, não sabe nada. Já sei o que vai falar. Não, seja humilde o suficiente de receber a palavra como ela é. Porque Deus falou comigo, como também vai falar contigo nessa noite. Olhando para essa história, irmãos, na verdade, essa história nos fala de dois filhos pródigos. O título desse capítulo, desse texto, fala de um filho pródigo, mas no contexto, analisando todo o capítulo, ou melhor, todo esse texto, você consegue enxergar dois filhos que estavam perdidos ou filhos pródigos. Primeiro filho, um filho que saiu de casa porque queria independência, ele queria viver uma vida independente, ele não queria continuar dependendo do pai, olhou para um mundo que é atrativo, olhou para os assédios do mundo que eram mais prazerosos do que o amor ao pai, o amor do pai. Então esse filho saiu de casa, saiu sobre o cuidado do pai, sobre a dependência do pai, se achou autossuficiente de querer viver a vida em si, ou por si mesmo. E o outro filho, que apesar de estar dentro da casa com o pai, e morando junto com o pai,
ele não tinha comunhão com o pai, não tinha relacionamento com o pai. Apesar de estar dentro da própria casa, não tinha relacionamento com o pai. Então era filho desviado, filho pródigo dentro da própria casa. Mas sem percebermos, antes de tudo, queridos, eu quero falar um pouquinho de algumas situações que você não vê na mídia, você não lê em jornais, talvez raramente que você vai ler sobre isso. Você vai até sendo, nós temos sido influenciados por alguns pensamentos, algumas ideias, não é de hoje, não é de ontem, não somente de amanhã, mas há período, há anos, que eu e você podemos estar sendo influenciados, ou estamos sendo, já fomos influenciados, já fomos influenciados por essas ideias, ou já estamos sendo influenciados, ou seremos influenciados por esses 3 tipos de pensamentos ou ideias. Pastor, quais são essas ideias que influenciam a vida da gente? Primeiro, pensamento da pré-modernidade. Segundo, pensamento da modernidade. Terceiro, pensamento da pós-modernidade. São ideias que você não vai ver numa propaganda por aí, que você, essa aqui é pós-modernidade, aquilo aí é modernidade. Não vai encontrar lugar nenhum. É raramente, talvez, algum conteúdo, algum mercado ou mercadoria, que você possa ver, ou algum livro escrito, mas você não percebe isso. Mas são algumas ideias que mexem, ou tem mexido com a nossa mente, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de nos comportarmos, não somente de hoje, mas desde o mundo que é o mundo. Esses pensamentos vêm contaminando, influenciando a nossa vida. Primeiro, a pré-modernidade. O que é isso, pastor? A pré-modernidade era, ou foi, pensamento que se acreditava que Deus era o centro de tudo na prática. Aqueles que são mais velhos do que eu aqui, talvez possa confirmar isso, né? Quando nós tivemos experiência com Jesus, alguns 20 anos atrás, alguns 30 anos atrás, 40 anos atrás, como é que era a igreja, como é que era a pregação do Evangelho, como é que era o contexto culto, o contexto de igreja, como é que era o Evangelho, uns 20, 30, 40 anos atrás. As pessoas acreditavam mais em Deus, confiavam mais em Deus, que as pessoas, muitas vezes, elas reconheciam que Jesus Cristo era o centro da vida delas, elas se entregavam, dependiam de Deus. Até uma das coisas que eu coloquei no artigo que vou lançar alguns meses aqui que virão, e que no pensamento da pré-modernidade, até lembro, porque já passei esse período, que uma pessoa quando comprava um carro, chamava os amigos, pastor da igreja, para fazer culto de ação de graça. Quando uma pessoa tinha mulher, caso, nasceu neném, chamava a igreja, alguns irmãos, diácono, para fazer o culto de ação de graça. Agradecer a Deus, era uma festa daquilo aí e tal. Hoje não. Hoje se faz festa para ver o sexo do neném. Você estava vendo na mídia, tinha algumas pessoas gastando mais de 200 mil reais só para ver o sexo do neném. Nada está errado nisso, mas a questão apenas de inversão de valores. Hoje em dia, né? Hoje em dia a pessoa ganha, compra, não está nem aí para dar um testemunho, para agradecer a Deus. As pessoas mudaram muito. O nosso convívio, a nossa maneira de pensar mudou muito. Por quê? Porque somos influenciados, temos sido influenciados por esse tipo de pensamento. A pré-modernidade era pensamento que se acreditava que Deus era o centro de tudo. Depois veio o chamado modernidade. Na modernidade, que fez a nossa cabeça, influenciou a nossa maneira de pensar, fazendo a cabeça de todos nós, com a ideia de que o centro do mundo é o homem, não é mais de Deus. Quem deve estar no centro da nossa vida, aquela história, Jesus Cristo é o centro da minha casa, da minha vida,
da minha casa, da minha família. Não. Jesus é o centro de quê? Lá fora. O centro aqui sou eu. O centro eu. Eu que sou o centro, porque na ideia da modernidade que Deus está morto. Deus não existe. Essas são ideias, filosofias que muitos adolescentes, jovens que fazem, ou até adultos que fazem faculdades de filosofia ou outros por aí, é comum ouvir isso entre os professores. Você falar sobre Deus, falar que não, Deus não existe. O que existe é você precisa se desenvolver. Há uma potencialidade, uma capacidade dentro de você, que você precisa desenvolver. O centro agora é você, não é mais Deus. Porque para a modernidade, Deus não existe mais. Deus está morto. Eu não sei se estava conversando com uma moça e... com a irmã, nossa irmã aqui que não quer expor o nome dela, e ela estava falando sobre o projeto social, e aí falou para mim, pastor, se eu colocar aqui que a gente vai usar projeto social na igreja, e vamos ter que orar, vamos ter que ler a Bíblia, falei que não vai aceitar. Por quê? Essa é a tendência da modernidade. Essa é a tendência hoje das faculdades, daquelas pessoas que estão sendo influenciadas, os professores, alunos estão sendo influenciados com essa ideia que Deus está morto, Deus não existe mais. O que existe é o seu ego. Você precisa desenvolver o seu ego, você precisa desenvolver o seu egoísmo, né? Agora, depois veio o pensamento pós-modernidade. Na pós-modernidade, ele nos ensina que o mundo não tem mais centro. E o homem? O homem está doente de morte. Nem o mundo existe, nem o homem existe. O mundo, o homem, o ser humano, faliu. Então, está tudo é um caos. Esse é o mundo pós-moderno que a gente vive aqui hoje. Tudo é um caos. Até onde isso nos influencia? O homem está doente de morte. E fiquei imaginando, doente de morte de quê? Jeremias 17, 9. Que o coração do homem é enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Imagina um homem moderno que vive centralizado no seu ego, porque acredita mais no seu ego, porque eu tenho, porque eu posso, eu tenho capacidade, eu sou inteligente, eu preciso desenvolver a minha potencialidade, eu preciso desenvolver o meu conhecimento, eu tenho força, tenho energia, há energia dentro de mim. Porém, tudo isso que se propõe ser o centro do homem, simplesmente é o coração do homem que está doente. Que coração é esse? Coração que envolve sentimentos, pensamentos, ideias, está doente. Diz a Bíblia, que o texto que nós lemos aqui, a doença do coração é incurável. Incurável, então, está para a morte. Então, esse é o caos em que a sociedade se encontra hoje. O mundo é um caos e a sociedade é um caos. Para onde nós corremos? Cada um que se vire do jeito que puder. Esse é a pós-modernidade. Tudo está livre, ninguém proíbe, ninguém tem que exigir lei para outro, não, tudo é liberado. Essa é a modernidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Todo o nosso comportamento que nós vivemos, tudo que passa, em primeiro lugar, passa na nossa mente. Tudo que passa em mente se torna em comportamento, depois torna em estilo de vida. O pensamento é assim. Você está ouvindo um monte de coisa. Está captando muita coisa, muitas ideias na faculdade, nas novelas, em filmes, por aí, entre amigos, em redes sociais. Aquilo aí vai entrando na cabeça, daqui a pouco vira comportamento. Comportamento vira hábito. Por isso que nós temos vidas
distante de Deus, muitas vezes. E o que é a modernidade? A pós-modernidade nos roubou. A pós-modernidade e a modernidade roubou de nós o princípio original. Qual é esse princípio original? A importância e a necessidade de um relacionamento de um pai para com o filho. Desde que o mundo é mundo, Deus sempre priva sobre a família. A família é tão importante quanto qualquer outra ideia, qualquer outro tipo de pensamento. Hoje, os relacionamentos dos filhos com os pais se tornaram muito subjetivos. É preciso conversar com o pai. Para quê? É preciso pedir bênção do pai. Para quê? Não há necessidade, porque eu tenho tudo. Essa é a ideia pós-moderna. Para que eu preciso da proteção do pai, se eu posso tudo? Se eu consigo tudo? Não passa no nosso diálogo, nossa conversa, com nossos adolescentes, com o nosso jovem, começa a conversar com ele. Ele fala o quê? Sei o quê? Sei tudo. Você querendo conversar com o jovem, com o adolescente, até mesmo com adultos. Não já sei de tudo. Conhece tudo. Esse é o ideia para a pós-modernidade. Então, o pensamento pós-moderno, roubou de nós esse é o princípio que o relacionamento do pai com filho, filho com pai, se tornou muito subjetivo, relativo, nos convenceu, te convenceu, que você é uma pessoa independente, que não precisa de pai, você é uma pessoa autossuficiente, que não necessita de ninguém, você é capaz de tudo, tudo que você necessita, você consegue, mas foi uma grande mentira que nós entramos, queridos. Uma grande roubada em que nós entramos, nos enfiamos, entendendo que não, eu dependo de mim mesmo, não preciso da ajuda de ninguém. Por isso que a pós-modernidade há uma certa relevância no individualismo. As pessoas querem estar sozinhas, por se sentir autossuficientes. Não querem a coletividade. Por isso que as famílias hoje estão destruídas. Você não vê famílias unidas, você não vê grupos unidos. Por causa dessa pós-modernidade, as pessoas privam mais para individualismo do que pela coletividade. Não. Eu prefiro me separar, preciso estar longe da coletividade do que... Porque já sei tudo, já tenho tudo, porque a coletividade me abusa, porque a coletividade me engana, porque não tem liberdade. Eu contei aqui alguns meses atrás que uma moça que cantava aqui entre nós, foi declarar na rede social que agora sou livre, não tenho que obedecer ao marido, ao pastor, à igreja, agora estou livre. Para que liberdade para fazer besteira? Isso é liberdade? Liberdade para praticar uma vida prejudicial, isso é liberdade? Se chama? A liberdade que eu entendo sobre a liberdade é que eu consigo viver uma vida que agrada a Deus, feliz. Eu sou feliz, porque Ele é meu Criador. O relacionamento hoje se tornou muito relativo, do pai com o filho. Você é capaz de tudo. Você necessita de alguma coisa, aí você consegue. É uma roubada. Porque desde o começo do mundo, Deus, como figura de um pai, o relacionamento do filho com o pai significa identidade firmada. Repita comigo. O relacionamento do pai com o filho, filho com o pai, identidade firmada. Quando eu tenho um pai, então eu estou firmada em Cristo Jesus. Porque meu pai, Ele me guarda, Ele me sustenta. O meu pai, Ele cuida de mim. O relacionamento do filho com o pai significa destino. O meu destino está na mão do meu pai. Quando eu me relaciono com meu pai, porque eu recebo proteção, porque meu pai me protege, cuida de mim, porque o meu pai, Ele consegue eliminar os meus inimigos,
Quando eu tenho um relacionamento do filho com o pai, o meu pai, ele é meu provedor. Eu não vou me preocupar mais com nada, porque ele é o meu provedor. Hoje de manhã na escola dominical a gente estava conversando sobre isso. E estava falando sobre quanto você já gastou na sua vida, desde que você nasceu, desde a fralda, tá? Você teve um ambiente muito contraído. Aí alguns irmãos, quando você falaram, desde que comecei a comprar fralda, tá? Quanto que você gastou na sua vida? Alguns irmãos falaram que foi da época que não era fralda desse de luxo, era fralda de pano. Então não custava muito caro, não. E aí outros falaram que, e o Michel gastou quanto? Falei que Michel gasta. Eu que gasto, já gastei mais de, 6 milhões de dólares. Estava brincando que cada dia que eu vou para o mercado, bolacha para filha, bolacha para filha, bolacha, pão, tem pão. Por quê? Meu filho está em casa. Ele não me pede mais, eu já sei. Por quê? É o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai. Ele recebe a provisão que ele quer toda hora. Esse é o relacionamento do pai com o filho, que nos concede o que? Cuidado, amor e perdão. Valores que você não encontra longe do pai, mas no pai você consegue ter esses valores. Deus, como figura do pai, que ele é, e você é filho de Deus, amém? Quantos filhos de Deus que estão aqui? E como filho, espera de mim e de você, que você esteja com ele. Tenha um relacionamento de intimidade com seu pai. Como pai, Deus espera de mim, espera de você de um relacionamento. Que você se relacione com ele, conversa com ele, como seu pai. Deus espera de você que você conversa com ele na palavra. Fala com ele na palavra. Ele está falando com você na palavra também. Fala com o pai na palavra. Ele conversa. Agora, como que você vai se expressar com seu pai? Na oração. Na oração você fala com seu pai. Paizinho, eu estou precisando, eu estou assim assado, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou em pecado. Paizinho, eu estou precisando. Como que você vai falar com seu pai? Através de um diálogo chamado intimidade na oração. Amém? Esse é o relacionamento do filho com o pai. O que o pai espera do seu filho, o que ele espera? De um filho que conversa com o pai em oração. De um filho que busca o pai, não somente para receber aquilo que ele pode dar, mas o filho que o ama, o filho que obedece, filhos que desejam conhecê-lo, filho que quer aparecer com o pai. Todo pai, todo filho precisa ter essa ambição, esse sonho. Eu quero aparecer a meu pai porque vim dele. Eu quero ter a imagem do meu pai porque eu sou igual a ele, porque não existe esse filho, não existe esse pai. Filho é filho, e pai é pai. Com todo o respeito, mesmo que um relacionamento conjugal acabar, como a gente costuma falar por aí que não, aquela é minha ex-mulher, meu ex-marido, mas você nunca vai encontrar esse filho, nunca. Filho é filho, em toda hora. Então o filho, ele precisa ter um relacionamento disposto para priorizar o seu relacionamento com seu pai, do que com os amigos. O filho precisa, em primeiro lugar, entender que preciso estar com o pai. Preciso priorizar o meu relacionamento com o pai do que com os amigos, do que com os colegas, do que com namorados, do que com dinheiro, trabalho, distração. Primeiro eu preciso me afinar com meu pai, preciso estar com meu pai. É isso que o pai espera dos filhos, todo dia, toda hora. Filhos que estejam convencidos de que longe do pai espiritual ou carnal, distante do pai, você não tem
você não tem imagem. Filhos que estejam convencidos que longe do pai não tem cara. Filhos que estejam convencidos que longe do pai não tem rosto. Filho que esteja convencido que longe do pai não tem identidade. Filho que esteja convencido que longe do pai não tem direção, não tem proteção, não tem provisão, não tem vida. Sem direção você não é nada. Filho que esteja convencido que longe do pai não há destino, não há vida. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo, que saiu de casa, da presença do pai, até quando a ficha caiu. A ficha dele caiu. Quando é que a ficha dele caiu? Eu creio que você não vai conseguir ler, mas se você quiser me acompanhar, mesmo na escuridão aqui, você me acompanha. Mesmo capítulo 15, versículo 17 a 20. Ele diz aqui, versículo 17: o filho que tinha saído de casa, caindo em si, ele pensou. Caindo em si, ele pensou. Tudo começou por onde? Pensamento. Ele reconheceu a realidade. Ele começou a pensar: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Tudo isso começou a pensar aqui. Por isso que tudo tem que começar aqui, na metanoia, aqui, pensamento. A mudança que a gente espera, que a gente queremos, começa aqui, ó. Temos que reconhecer aqui. Você pode estar aqui, se o seu pensamento não estiver aqui, não adianta nada. Não haverá nenhuma mudança enquanto você estiver aqui me ouvindo falar aqui, se o seu pensamento continuar do jeito que você está. Não vai mudar nada. Enquanto as suas ideias continuar longe do Pai significa não querer saber de ler a Bíblia. Longe do Pai significa não querer saber de orar, de falar com Deus. Longe do Pai significa não querer saber de obedecer ao Pai. Longe do Pai significa você tentar priorizar outras situações suas, pessoais, do que estar com o Pai. Você vai continuar do jeito que está. Infelizmente. Essa é uma notícia. A sua vida vai continuar da mesma forma. Se você não cair em si, começar a mudar a sua maneira de pensar, a vida continua a mesma. Quando esse moço caiu em si e mudou de pensamento, o versículo 18 diz, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Não mereço mais de ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para casa. Casa do quê? Está dormindo não, né? Você pode ligar aqui o celular aí, a luz do celular aí, para iluminar aí a pessoa que está ao seu lado, sem problema nenhum. Eu não sei o que ouve aí, não sei se é o Pai do Santo que está falando tanto do Pai. Brincadeira, gente, brincadeira. Veja como que esse filho pródigo começou. O retorno para o pai, para a casa do pai. Como acabei de falar, ele começou pela metanoia. Começou como? Começou na mente, mudança na mente. Primeiro pensou: será que estou bem? Será que a vida que estou levando é essa mesmo? Será que essa vida aqui, esse é o crucial, pensar. Por quê? Porque você é inteligente, querido. Deus te criou inteligente. Você sabe pensar e sabe fazer escolha. No seu íntimo, você sabe escolher o que é certo e o que é errado. Tudo começa pelo pensamento. Você consegue saber quando você está bem e quando você não está bem. Você é inteligente, sabe disso.
Quando a sua vida cristã não está bem, você sabe disso, que não estou bem. Não precisa de alguém para te acusar, para apontar o dedo para você. Você só de pensar, olhar para você e falar, poxa, eu estou aqui pisando na bola com Deus. Acho que não estou bem, não. Começa tudo por pensamento. Começa a pensar e que haja mudança. No caso desse menino aqui, ele pensou e começou a mudar. Mudou a sua maneira de pensar. Ele começou a mudar, reconheceu onde que estou, não é o meu lugar. Ele reconheceu que aonde que eu estou não é meu destino. Ele reconheceu que onde que eu estou eu não tenho proteção. Ele reconheceu que aonde que eu estou não tem segurança. Aonde que eu estou não é a minha identidade. Aonde que eu estou com a identidade, sabe de quem? Dos porcos. Eu estou semelhante aos porcos. Eu não tenho mais aquela semelhança do Pai. Eu estou descaracterizado. É como se tivesse tirado a minha foto, colocar a foto do porco no meu rosto. Porque não estou andando mais com o Pai. Porque o filho que anda com o Pai, aos poucos, começa a se assemelhar com o seu pai. Mas quem que anda com porco, daqui a pouco começa a aparecer com quê? Com quê? Identidade transformada, desfigurada. Isso que tem acontecido muitas vezes. Sair na presença do Pai, você vive disso. Não tem outra fórmula, não tem outra conversa. Não vem com outra conversa, não, vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa nenhuma. Não é. O filho reconheceu isso. Agora, só para a gente tentar uma conclusão aqui, analisando o contexto que a gente está vivendo hoje como igreja do Senhor Jesus, nós temos hoje em dia vários tipos de filhos pródigos. Vários. Eu poderia descrever e denominar um monte de tipo de filho pródigo. O primeiro filho pródigo, o tipo de filho pródigo que nós temos, aquele que para de relacionar-se com o pai e sai da igreja e vai para lá, não quer mais saber da igreja e começa a viver aquela vida que não sei o que é, qual é o nome. Daqui a alguns meses, alguns dias, se torna justamente inimiga da igreja. Começa a falar mal da igreja. Começa a se tornar adversário da igreja, como instituição. Porque existe uma onda hoje em dia, invadindo a cabeça de muita gente hoje, até faz parte da pós-modernidade disso, hoje em dia, dizendo, afirmando, está desviado, afastado de tudo e de todos, e se defendendo da seguinte maneira: eu estou bem com Deus, mas eu não quero mais saber da igreja. Isso é um papo, uma conversa, uma boa conversa para, não sei se é para boi dormir. Como é que é esse ditado? Conversa para o boi dormir. É isso mesmo. Irmão, como é que o peixe que sai fora do rio, do mar, e dizer o seguinte: eu não quero voltar no mar porque o mar está salgado, está ruim. Como é que um carvão que sai fora do fogo, daquele fogo, e dizendo que não, eu vou me afastar do fogo, da fogueira, porque estou me sentindo bem aqui. É pensamento cruel, não tem nexo. Não tem verdade nisso. Por mais que as pessoas estão tentando se defender com essa ideia, não tem uma verdade nesse pensamento. Não consigo encontrar um texto bíblico de alguém na Bíblia dizendo que eu estou bem com Deus, mas eu não quero me relacionar. Porque é o pensamento pós-modernidade que valoriza mais o individualismo do que a coletividade. E se defende com isso, com unhas e dentes. Coloca defeito na igreja, que a igreja está errada, se afasta da instituição chamada igreja,
São pessoas, muitas vezes, na sua maioria, são rebeldes, que não querem se submeter a Deus, nem tampouco às autoridades. Gente mimados, muitas vezes, gente feridos, gente insatisfeitos. Tudo bem? Queimou uma fase lá no poço. Não volta hoje. Volta quando? Amanhã. Entendi. Glória a Deus por isso. Por ser queimado. Mas o Evangelho de Deus não está queimado. Isso é importante. São pessoas que se encontram insatisfeitos com a sua existência humana. Pessoas que se encontram insatisfeitas em crises existenciais. Pessoas que acham que a Batista Peniel aqui, a igreja está ruim. Todo mundo aqui está errado. Aí vai para a Assembleia. Aí vai para Deus Amor. Aí vai para cá, não se encontra. Sabe o quê? Não quero mais saber a instituição chamada igreja. Vou me afastar, vou ficar na minha, não quero mais frequentar nenhuma igreja. No mínimo, particularmente falando, me perdoa, irmãos, mas eu suspeito pessoas que creem dessa maneira ter aceitado a Jesus. Acho que não aceitaram Jesus, não. Não. Porque você entregou a sua vida para Jesus, diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 32, perdão. Diz o seguinte, que o Espírito Santo no qual nós fomos selados, que habita em nós, não pode ser entristecido. Que esse Espírito que habita em nós me constrange. Esse Espírito que me impulsiona para vir aqui. A igreja está cheia de defeito, eu também sou um defeituoso que está no meio de outros pecadores. O que nos mantém aqui é a graça de Deus. E a graça e a misericórdia. Não é um defeito, porque fulano tal é defeito, porque fulano tal é não sei o quê. Irmãos, não existe uma igreja individual, uma pessoa só. A igreja é coletividade, é comunidade. Essa é a igreja de todos aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E é aqui que nós participamos da coletividade, porque há comunhão na coletividade, há proteção na coletividade, há vida na coletividade. Com a boa e com a suave é que os irmãos vivam o quê? Separado? Individuais? Viva em unidade, porque o Senhor ordena bênção aonde há comunhão e unidade. Que história é essa? Não, eu vou me isolar. Não quero mais frequentar a igreja. Porque todo mundo está cheio de hipocrisia. Primeiro hipocrita é você. É você que saiu. Chateado, magoado, e fica se defendendo para cá e para lá. Irmãos, no mínimo eu suspeito, desculpa insistir nessa questão, no mínimo insisto em dizer que essa pessoa nunca aceitou a Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida. Porque se tivesse tido encontro com Jesus, estaria pensando diferentes, infelizmente. O segundo tipo de desviar, ou melhor, de filho pródigo, é simplesmente aquelas pessoas que virou evangélico por causa da família. Nos últimos meses, nos últimos anos, eu tenho analisado muito, até no ano passado, não sei se foi esse ano, eu marquei um evento aqui na igreja, que vai ser aqui na igreja, evento chamado Culto com todos os filhos de líderes da igreja. Pastores, evangelistas, líderes de células, diáconos, todos os filhos de líderes. Porque você fica analisando, pessoas que vêm, graças a Deus, no nosso ministério, e também a igreja em si, particularmente falando, igreja de família. As pessoas vêm na igreja com família. Pai, mãe, filhos, vêm juntos. Mas às vezes a gente fica analisando, observando. Por que o filho veio para a igreja com o pai? Será que você conhecia Jesus? Ou porque foi forçado para vir para a igreja? Por que o marido veio para a igreja? Ou para agradar a mulher? Ou porque realmente ele quer a Jesus? Por que a esposa frequenta a igreja? Porque ela realmente
entregou a vida dela para Jesus ou porque ela é obrigada para vir para a igreja? Percebe-se que muitos filhos de crentes estão vindo para a igreja, não é por causa dos pais que levaram. Talvez nunca aceitaram Jesus Cristo. Porque nasceu na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja, conhece a igreja, mas o encontro real com Deus mesmo nunca teve. Nunca teve. A pessoa foi educado, criado aqui dentro da igreja. Não somente na igreja Batista Peniel, mas é prática comum hoje. Criança que cresceu dentro da igreja, no ensinamento, ouvindo um monte de ensinamento. Conhece todos os cantos da igreja, conhece coral, grupo de dança, louvor, conhece todos os cantos da igreja. Mas nunca entregaram a sua vida para Jesus, de fato. Porque só vou para a igreja por causa da família. Ou por causa do amigo, para agradar o amigo, mas de fato nunca teve encontro transformador com Jesus Cristo. Esse tipo de filho pródigo que a gente tem dentro da igreja, que não tem mais prazer para Deus, não tem mais amor por Deus, não tem mais chama por Deus. Vir para a igreja é uma obrigação, porque meu pai vai ficar chateado se não for. É porque minha mãe vai ficar chateada se não for para a igreja. Vem mais na igreja porque meu marido vai ficar chateado, porque alguém, a minha esposa vai ficar chateada se não for para a igreja. Então eu vou porque tem que agradar algumas pessoas na minha casa. Irmãos, você precisa se converter em nome de Jesus Cristo. Você precisa se converter em nome de Jesus Cristo. Porque no arrebatamento da igreja nós teremos uma grande surpresas. Se nós tivéssemos condição de ter os mesmos pensamentos, nós vamos ter grandes surpresas. Muita gente que frequenta a igreja que nunca tiveram encontro com Jesus Cristo. Nunca. Filho de diácono, filho de pastores, filho de crente velho, crente novo, filhos que frequentam, eles vêm para a igreja como lazer. Vêm para a igreja porque o pai me obriga para ir. Mas pergunta se ela entregou a sua vida para Jesus. O que mudou na vida dela ou na vida dele? Também tem um tipo de filho pródigo que frequenta a igreja, mas não tem relacionamento com o pai. Frequenta a igreja, mas não tem relacionamento com... Porque perdeu a paixão e amor. Perdeu a intimidade com o pai. Só fala com o pai raramente, quando precisa. Não ora mais. Frequenta a igreja, mas não ora mais. Frequenta a igreja, mas perdeu o foco. E perdeu o fogo. Frequenta a igreja, mas perdeu o prazer de estar, por exemplo, no culto de oração, numa vigília. Perdeu o prazer, tem que ser obrigado. Frequenta a igreja, mas ele é obrigado, porque se não for na igreja, o pastor vai me chamar a atenção. Se não for na igreja, porque meu líder vai pegar o meu pé. Não tem mais aquele paixão que é, como a Bíblia diz, que é com bom e com a suave, que os irmãos vivem em comunhão. Alegrei-me quando me dizer, vamos aonde? No show. Aonde? Vim para a igreja, alegria. Porque por causa do Espírito Santo que habita em mim. Não é obrigação. Quando começa a se tornar obrigação, querido, você está desviado. Infelizmente. Você está desviado. Você é um dos filhos pródigos. Porque perdeu a paixão por Deus, por o Pai. Perdeu o amor por o Pai. Quando você perde a paixão pelo Pai, perde a intimidade com o Pai. Só fala com o Pai raramente. Quando precisa, não ora mais, perdeu o fogo, a paixão de adorar, não tem mais paixão para amar o seu pai, para declarar para o seu pai, pai, eu te amo, te adoro. Perdeu aquele fogo, aquele ânimo, aquela esperança. Você perdeu aquela fé, aquela alegria de estar com o pai. E tem filhos pródigos que mais quer trabalhar para o pai do que ter intimidade com o pai, infelizmente. Uma coisa que eu sempre falo e continuo falando aqui.
Deus nos chamou para estar com Ele, não para trabalhar como prioridade, não é para trabalhar só com Ele, para Ele. Em primeiro lugar, a nossa intimidade. O Pai quer de nós intimidade, relacionamento, em primeiro lugar. O que o Pai quer de nós? O que o Pai quer de nós? Primeiro, relacionamento com Ele. Busca Ele em oração, busca Ele na palavra, busca Ele em obediência. Não é diaconal que é prioridade, não é recepção da igreja que é prioridade, não é dança dunamiochosa que é prioridade, não é mentor que é prioridade, não é louvor que é prioridade, não é intercessão que é prioridade, não é Peniel Kids que é prioridade, não é jovem, não é adolescente, não é discipulado, não é mulher, não é God, não é mídia. O que é prioridade é relacionamento. A gente está preocupado mais em apresentar e representar. Eu vou para a igreja para fazer. Fazer o quê? Para fazer o quê? Para aparecer e ser aplaudido. Isso. Esse é pensamento furado. Pensamento religioso. Pensamento de quem está desviado. Pessoa que perdeu a paixão por Deus e quer estar só aqui para representar. Pessoa que perdeu o amor por Deus. Pessoa que não ora mais, que não fala mais com o Pai. Eu vou na igreja, estou sendo obrigado para ir lá para limpar as cadeiras. Então eu vou na igreja para servir a ceia. Eu vou na igreja para fazer célula, estou sendo obrigado. Irmão, você precisa se consertar, volta para Jesus. Se quebranta, estamos no ano de quebrantamento, reconheça, você está muito distante de Deus. Volta para Jesus. Porque você está sendo obrigado, está se sentindo obrigado para fazer a obra do Senhor. Você está muito mais preocupado com fazer do que com ser, porque Deus nos chamou para sermos, não para fazer como prioridade. Deus nos chamou para sermos. Repita comigo, Deus nos chamou para ser, não prioritariamente para fazer. Me chamou para ser o que? Filho. E filho que é filho, se relaciona com o Pai. Prioriza isso em primeiro lugar. Esse é o dilema da igreja Batista Peniel Vicente Carvalho. A prioridade é relacionamento com o Pai. Nós não queremos gente que só representam. Não quero. Se for assim, vou para teatro. Vou para cinema. Representar aqui não. Gente de louvor tem que ser, em primeiro lugar, se relacionar com Deus. Gente de dunamis, chose, em primeiro lugar é Deus. É oração, jejum. Em primeiro lugar, intercessão. É oração e jejum. Em primeiro lugar, God, mulher, criança, jovem, adolescente. É relacionamento, é oração, é jejum, obediência à palavra. Em primeiro lugar, é homem, mulher, louvor, diácono. É oração, jejum, não é servir taça, não é servir não sei o que cadeira, não é. É em primeiro lugar a minha vida entregue. A minha vida é entregue para o meu Pai. Nós estamos cansados de gente que não quer nem orar, quer relacionamento, só quer representar. São pessoas que têm dica, tem dica, tem pensamento, tem ideia para o seu ministério. Para com isso. Porque ministério que tem já intimidade com Deus, não precisa de dica de ninguém. Porque o Espírito Santo revela. Mostra para a gente qual é o caminho que a gente tem que andar. Me refiro muito à história de Moisés quando ele foi para o monte. Ele vai lá, não tinha ninguém. Só ele e Deus. Ele começou a adorar a Senhor lá no monte. Deus falou para ele que Moisés faça a arca. Tabernáculo. Perdão, faça tabernáculo. Moisés até então nunca tinha visto tabernáculo. Como é que eu faço? Tabernáculo? Como é que é isso? Deus, eu gosto daquele texto, esse texto, quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te mostrar a revelação, não para fazer cópia
dos outros. Não para fazer o que você viu no jornal, em redes sociais. Eu vou trazer revelação para você. De como vai ser o meu tabernáculo. Igualzinho o que está no céu. Isso aí, revelação. Igreja, vamos parar de dicas para cá, dica para lá. Vamos orar e Deus vai revelar. Vamos buscar, Deus vai revelar, vai trazer novidade. A igreja vai revelar, Deus vai revelar. Deus está conosco, Deus é Espírito. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele nos revela quando nós buscamos a Ele. Estamos cheios de dica. Tem uma dica para cá, pastor, por que a gente não faz isso? Pastor, por que a gente não faz aquilo? Para. Vamos orar? Vamos orar? Talvez a gente orar melhor. Se a gente orar melhor. Quando fazer para Deus toma o lugar de estar com Deus, você já é o filho pródigo. O que torna você filho, querido, presta atenção, não é o número de culto que você frequenta. O que torna você filho não é o seu dízimo que você dá, a sua oferta. O que torna você filho de Deus não é o que você faz na igreja, mas o que você se torna diariamente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e outro domingo, segunda, terça. O que você é no seu quarto, na sua intimidade com o Pai. Isso que faz você filho. Não é o que você faz aqui que torna você filho. Não é o número do culto que você frequenta que torna você filho. Não é o número de vezes que você vem durante a semana que torna você filho. O que me torna filho é o meu relacionamento diário com o Pai. Por isso que Ele me chama filho. Por isso que eu sou semelhante a Ele. Estou terminando, concluindo aqui. Interessante, você não está lendo, se você quiser ler em casa, você pode ler depois. Olha para esse capítulo 15 de Lucas. Interessante notar que o capítulo inteiro, ele fala de perdas. E cada uma com suas características. No versículo 3 a 4, não precisa ler, eu estou aqui citando, porque não tem luz. No versículo 3 a 4, ele fala o homem que tinha 100 ovelhas. E perde, quanto? Uma. O que esse homem faz quando perde uma ovelha? Vai atrás de uma ovelha e deixa 99 para trás. O mesmo capítulo, no versículo 8 a 10, fala da mulher que perdeu, a que tinha, 10 moedas de prata, e perde uma. O que ela fez? Ela acende a lâmpada e começa o quê? Procurar, até achar a única moeda que tinha perdido. E ainda no mesmo capítulo 15 de Lucas, no versículo 11 a 32, que nós lemos, também houve uma perda. O homem perdeu um filho que se perdeu. Saiu de casa, e o outro estava dentro de casa. O que o pai fez? O que o pai fez? Nada. O que o pai fez? O que o pai fez? Nada. O que o pai fez? O filho perdido tem que voltar sozinho. O pai não foi procurar filho. A ovelha, o homem foi atrás. A moeda, a mulher varreu toda a casa, procurar te encontrar. O filho sozinho. Por quê? Ele é inteligente. Ele tem pensamento. Ele não é animal, nem objeto. Ele é um ser humano. Ele precisa cair na realidade e volta para o Pai. Ele sabe onde que fica a casa do Pai. Por isso que eu não vou atrás. Por isso, no versículo 22 a 24 diz:
Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, quando o filho volta, traga a melhor roupa e vista nele. Ponha um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também traga e mantenha o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho que estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Há filho que se perde lá na rua, há filho que se perde dentro de casa. Onde você se perdeu? Fica em pé. E aonde que se perdeu? Deus sabe onde que você está. Mas a ficha para cair, a ficha é sua, não de Deus. Enquanto a sua ficha não cair, não adianta. O filho, ele que reconheceu, refletiu, pensou: ó, eu estou perdido. Estou perdido por quê? Porque priorizo tocar, cantar, priorizo dançar, priorizo célula, priorizo fazer na igreja, mas o meu relacionamento com o Pai não está em dia. Por isso que eu estou distante do Pai. Estou distante diante da casa do Pai porque estou perdido dentro da casa do Pai. Porque só vou na igreja no domingo quando tenho vontade. Quando sou obrigado, vou na oração da noite. Quando sou obrigado, eu vou para a célula. Quando sou obrigado, eu vou para culto da tarde, na quinta-feira, melhor, na quarta-feira à tarde. Por isso que muitos filhos estão perdidos dentro da casa. O filho perdido, Deus não vai atrás. É o filho que tem que voltar, que tem que vir atrás do pai. Porque reconhece, ao lado do pai há proteção, ao lado do pai há vida. Porque perto do pai há cuidado. Porque perto do pai há tudo o que longe do pai não tem. Por isso que Deus está te chamando de volta. Para você retornar no primeiro amor, retornar a se relacionar com o Pai e volte para o Pai nessa noite. Mesmo a gente estando na escuridão, mas Deus te conhece, Deus te vê. Eu queria te convidar para sair do seu lugar, humildemente, que a sua ficha precisa cair para você voltar para o Pai. Você precisa entender que longe do Pai, você não tem vida. Você perdeu a imagem do Pai. Só a sua fisionomia não é mais, está descaracterizada. Está descaracterizada. Quem olha para você assusta. Você não é filho de Deus? É. Mas como é que está? Está com um rosto diferente. Você frequenta a igreja? Frequento. Mas perdeu a proteção do Pai, perdeu a intimidade com o Pai. Estou me parecendo com porcos. Eu só vou para a igreja para representar, para aparecer a todo mundo e ser aplaudido para todo mundo. Cai na real, antes que seja tarde, e volta para o Pai. Porque o Pai não vai te procurar. Você vai ter que procurar o Pai. Vem para o Pai.